Olá pessoal, espero que estejam bem. Nesse vídeo aqui eu vou mostrar como que a gente pode fazer para verificar dados que o usuário digitou. Mais especificamente, verificar se o usuário digitou o número inteiro que a gente está pedindo ou o número float, né, o real ponto flutuante que a gente está pedindo, tá bom? Nesse caso aqui, ó, eu tenho um código-fonte em que eu peço para o usuário digitar um número inteiro e eu espero poder guardar esse número inteiro dentro dessa variável num, que ela é do tipo inteiro. E aí, na sequência, eu imprimo ela na tela aqui embaixo, tá? Então, compilei e executei. Vou lá, digite o número inteiro. Digitar 23. Dei Enter e ele salvou 23 dentro da variável. Show de bola. Agora eu vou simular um usuário desatento, né? Digite o número inteiro. E o usuário vai lá e digita algumas letras. E aí, quando eu dou Enter, ele mostra para mim 0, né? Pô, o usuário digitou letras quando eu esperava que ele digitasse número. E aí o sistema gravou 0 na variável, né? Que estranho, né? Então, como que a gente faz para tratar isso aí? Bom, quando o que o usuário digitou é incompatível com o tipo da variável, a gente consegue detectar isso usando uma funçãozinha disponível aqui, ó. Cin.fail, beleza? Essa funçãozinha aqui, ela vai retornar 0 ou 1. Se ela retornar 0, significa que o que o usuário digitou é compatível com o tipo da nossa variável. Se ela retornar 1, significa que é incompatível. Ou seja, eu pedi para ele digitar um número e ele digitou uma letra, tá bom? Então aqui eu vou dar um cout e vou imprimir o resultado dela na tela aqui para a gente poder apreciar. Eu só vou dar um endline aqui para destacar ela em uma nova linha. Vou dar um F11 para compilar e rodar e vamos lá. Digite o número inteiro. Digitei 12. E aí o usuário digitou 12 e retornou o número 0 lá embaixo, ou seja, a nossa funçãozinha, aquela ali, né, cin.fail, retornou 0 para nós. Significa que o que foi digitado pelo usuário é compatível com a variável. Show? Agora eu vou fazer aquele usuário desatento, né? Vou digitar aqui letras. Ó. Digitei letras. O número informado pelo usuário foi 0, né? Porque não é compatível. E olha lá o que retornou a nossa funçãozinha. Retornou 1, significando que rolou um erro de compatibilidade ali de dados, né, que o usuário informou em relação ao tipo da variável, né, que nós estávamos querendo utilizar para guardar aquela informação. Então, é esse carinha aqui que nós vamos utilizar para detectar se deu ruim ou não, né, na entrada de dados lá do nosso amiguinho usuário. E aí, basicamente, é o seguinte, a gente vai usar um laço de repetição e vamos fazer o usuário digitar coisas ali até que ele digite um dado, né, compatível com aquele que a gente está solicitando. Então, basicamente, vai ser isso. Tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Ó? Eu vou usar um laço while, por exemplo, ou um laço do. Lembra do laço do? Do, e aqui embaixo vai o while, né? Desta forma aí. Vou usar esse laço aqui para a gente fazer essa validação. E aí, o que eu vou fazer dentro do laço? Eu vou pegar esse trecho aqui e vou colar lá. Digite o número inteiro. E aí o usuário vai digitar e eu vou guardar aqui dentro. Show? Aí o que nós vamos fazer na sequência? O usuário digitou para nós lá o número. Aí o que eu vou fazer? Eu vou testar se o que o usuário digitou é compatível com a variável ou se deu ruim. E aí como é que eu vou testar? Eu vou testar com essa funçãozinha aqui, ó. Tá? Então vou pegar ela aqui. Inclusive essas outras coisas aqui eu vou dar uma comentadinha aqui. Não vou deletar porque pode ser que eu precise dele daqui a pouquinho, né? Então tá lá, estamos dentro do laço de repetição aqui. O usuário digitou o número, armazenamos o número na variável e agora eu vou ter que testar, né, para ver se deu erro ou não. Como é que eu vou testar? If. Beleza? Então vou fazer um if aqui para testar. Se deu erro, faço alguma coisa. Se deu erro, eu vou ter que fazer alguma coisa. Se não, né, else. Se não deu erro, aí eu vou ter que fazer outra coisa lá que a gente já vai definir. Então aqui está o meu if, né, para testar se o que o usuário digitou é compatível ou não com o tipo de variável.
Beleza? Aqui dentro do if, o que eu vou fazer? Eu vou testar essa funçãozinha ali que a gente conheceu há pouco, né? Se essa funçãozinha aqui retornar 1, sinal que deu erro, tá? Simples assim. Então, se ela retornou 1, deu ruim. E aí nós vamos ter que tratar. E se não retornou 1, ruim, né? Se não deu erro, a gente vai fazer alguma outra coisa aqui. E isso aqui, ó, o usuário vai ter que executar tantas vezes quantas forem necessárias até que ele digite uma coisa lá que seja compatível com a nossa variável. Tá? E para isso, né, para a gente controlar a quantidade de vezes que ele vai ter que digitar, que eu não sei quantas vezes vai ser, né, vai depender do usuário, né? Eu vou fazer o seguinte, aqui em cima ó, eu vou criar uma variável do tipo booleana. Uma variável booleana, ela guarda simplesmente falso ou verdade. False or true, certo? E eu vou chamar essa variável aqui de validou. E eu vou inicializar ela com valor false, certo? Então, uma variável booleana, né, ela só vai guardar false e true, tá bom? Ou um ou outro, verdadeiro ou falso. Ela começou aqui, eu declarei ela como falsa. E aí aqui eu vou usar essa variável para o seguinte, ó. Eu quero que execute esse laço, né, enquanto que a minha variável validou for falsa. Enquanto ela for falsa, tem que executar isso aqui, tá? E aí a gente vai fazer assim, ó. Então, se deu erro, né, ou seja, se essa funçãozinha retornou 1, a gente vai tratar o erro. Mas se não deu erro, o que a gente vai fazer? A gente vai dizer que validou igual a true. E aí nós vamos interromper o laço, ela vai sair do laço com um dado compatível armazenado dentro da nossa variávelzinha lá, num. Beleza? Então a gente usou essa variável aqui como uma flag de controle, né, de iteração aqui. Show de bola. Como é que a gente vai tratar esse erro aqui? Se deu erro, o que a gente tem que fazer? Né? Se o usuário digitou letra em vez de número, o que nós teremos que fazer aqui? A gente vai ter que fazer duas coisinhas aí. A primeira providência, né, que a gente vai ter que tomar quando o usuário digita um dado incompatível, né, vai ser a seguinte funçãozinha aqui, ó, cin.clear. Tá? Por que cin.clear? Porque essa funçãozinha aqui, ela vai fazer o seguinte, quando dá erro, a gente fica com um registro de erro armazenado, né, dentro do nosso cin, dentro do nosso console input. E aí, para a gente limpar aquele registro de erro, a gente tem que usar essa funçãozinha aqui, tá bom? Então, basicamente é isso aqui. Deu ruim, detectamos que deu ruim, então a gente tem que limpar esse registro de erro usando essa funçãozinha aqui. Só isso que tem que fazer? Não, tem que fazer mais coisa ainda, mais um passo. Então, deixa eu só comentar aqui para ficar claro para todo mundo por que a gente usou essa funçãozinha aqui. Beleza? Então, tá lá. E por fim, né, depois que limpou o registro de erro do cin, a gente tem que limpar o conteúdo que o usuário digitou nele, né, que incorreu no erro que a gente detectou. Limpa o conteúdo digitado pelo usuário até então. E aí, como é que a gente vai fazer isso aí? A gente vai usar um cin.ignore, tá? E aí aqui dentro nós vamos fazer o seguinte, como a gente está querendo, a gente está interagindo com a variável do tipo inteiro, a gente vai usar um int max aqui, int max, vírgula, certo? E a segunda informação aqui que nós vamos colocar vai ser o seguinte, eu quero que ignore tudo que o usuário digitou até o último enter que ele deu. Então eu tenho que dizer isso agora aqui no nosso código-fonte. Ignora tudo que o usuário digitou até o enter que ele deu. E aí, como que o C++, o C++ reconhece um enter por trás das cortinas? Porque para nós usuários, né, a gente dá um enter e não aparece nada. É só um enter. É só um comando do tipo, vai filhão, né? Mas por trás das cortinas, para o compilador aqui, como que ele entende o nosso enter? Ele entende assim, ó, /n, certo? Então, o que a gente está dizendo aqui para o nosso código-fonte, né? A gente está dizendo assim, ó, ignorar tudo que o usuário digitou
ali no terminal, no console, né, no prompt de comando, tudo que ele digitou que era para que foi tentado armazenar na variável inteira, né? E ignore todo o conteúdo até o enter que ele deu. É basicamente isso aqui que a gente está dizendo através dessa linha de código aqui, tá? Então, recapitulando, né? O que a gente fez aqui, ó? A gente pediu para o usuário digitar o número inteiro, e a gente armazenou esse número inteiro dentro dessa variável num, que é do tipo inteiro. E a gente testou, né, para verificar se rolou alguma falha ali, se o que o usuário digitou era compatível ou não com a variável do tipo inteiro. Se deu treta, ou seja, se o que o usuário digitou é incompatível com aquela variável, né, ou seja, essa funçãozinha aqui in.fail retornaria 1, o que nós fizemos? A gente limpou esse registro de erro, né, ignorou tudo que o usuário digitou, né, e que foi tentado atribuir aquela variável inteira, inclusive o enter que o usuário digitou. A gente ignora, limpa tudo isso aí e pronto, né? Se a gente caiu nesse pedaço aqui do if, a gente não vai cair no else. Então a gente entra aqui dentro, faz isso tudo, bate lá no while, o while vai perguntar, validou é igual a false? É igual a false, porque lembra lá em cima, a gente inicializou a variável com false, né? Então ele retorna a execução aqui e vai ficar preso disso aqui enquanto o validou for igual a false. E vai indo, até que ele chegue no momento que o usuário digitou de fato números, né? E aí essa funçãozinha aqui vai retornar zero e portanto ela vai cair no else. E aí quando cair no else, o validou que era false vira true, certo? E o validou virando true, ele não vai mais satisfazer essa condição aqui. E aí ele vai sair do while, beleza? E aí aqui no término, né, então, eu vou colocar aqui um cout, ó, cout, o valor finalmente digitado pelo usuário e armazenado na variável inteira foi, e a gente coloca lá a variável, né? No caso, num. Eu vou dar aqui um end line aqui no comecinho, só para ter certeza de que vai dar uma quebra de linha. E é isso aí. Isso aqui a gente já pode tirar fora. Show? Beleza. Esse aqui eu vou botar lá para fora, para ficar melhor. Se bem que isso aqui é uma questão pessoal, né? Mas enfim, ó. Testa se deu erro? Não, né? Testa se o que o usuário digitou é ou não compatível com o tipo de variável a qual deseja-se armazenar aquele dado. Show? Então ficou bem documentadinho aqui, bem comentado, né? Vamos botar para rodar isso aqui então. F11. E tá lá, ó, digite um número inteiro. Vou começar digitando letra, né? Digitei uma letra. Olha lá, ó. Digite um número inteiro de novo. Letra de novo. Digite o número inteiro. Letra de novo. Digite o número inteiro. 1, 2, 3. O valor finalmente digitado pelo usuário armazenado numa variável inteira foi 1, 2, 3. Show de bola. Uma coisinha aqui que dá pra gente melhorar, né? É o seguinte, ó. Quando deu erro aqui, a gente pode dar um puxão de orelha, um toque aí pro usuário, né? Algo nesse sentido. Vamos ver se ficou mais amigável. F11. Digite o número inteiro. EWE. Dados incorretos. Digite o número inteiro. Nanana. Digite o número inteiro. 1, 2, 3. E aí, ele testou certinho. Show? Só faltou um espacinho ali, né, em dados incorretos. Aqui. F11. EWE. Tá lá agora. Ficou bonitinho. Show de bola. Certo? Então esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que tenha sido útil para vocês compreenderem, né, como que se dá o processo de verificação e validação de entrada de dados, né, aqui no sistema. E em caso de dúvida, sabem como me contactar. Valeu!